Aula 7. Frações e dízimas periódicas. Frações. Desde muito cedo, a humanidade pressentiu a existência de outros números, além dos números inteiros. Por exemplo, por força das circunstâncias, muitas vezes um caçador via-se obrigado a repartir um peixe ou uma outra caça, isto quando só lhe restava uma única unidade. Sendo assim, dividia a mesma em duas partes iguais, ou em 4 partes, ou ainda em um número maior de frações, dependendo do número de pessoas que se encontravam para saciar sua fome. Neste caso, ele já estava usando seus conhecimentos espontâneos sobre frações. De fato, o estudo das frações surgiu no Egito, às margens do rio Nilo, para a demarcação de terras. Já os babilônios usavam as frações para registros de suas transações comerciais, representando com os mesmos valores monetários próprios de sua cultura. Por exemplo, metade ou meio chamavam de ardalha, e a quarta parte ou um quarto chamavam de pada. No cotidiano, existem inúmeras situações nas quais se empregam frações, como, por exemplo, nas eleições vence o candidato que obtiver metade do total de votos mais um no primeiro turno, ou a maioria simples no segundo. Em mapas e plantas, com o uso de escalas, razões e proporções empregadas na música, na medicina, na física, na culinária, entre outras. Curiosidade, a notação para frações utilizada pelos babilônios foi a melhor que qualquer civilização tenha possuído até a Renascença. Breve história das frações. A história das frações remonta ao Antigo Egito, 3.000 anos antes de Cristo, e traduz a necessidade e a importância para o ser humano acerca dos números fracionários. Naquele tempo, os matemáticos marcavam suas terras para delimitá-las. Com isso, nas épocas chuvosas, o rio passava do limite e inundava muitas terras e, consequentemente, as marcações. Diante disso, os matemáticos resolveram demarcá-las com cordas a fim de resolver o problema inicial das enchentes. Contudo, notaram que muitos terrenos não eram compostos somente por números inteiros. Havia os terrenos que mediam partes daquele total. Foi a partir disso que os geômetras, os faraós do Egito, começaram a utilizar os números fracionários. Note que a palavra fração é proveniente do latim fractus, que significa partido. Definição de fração. Fração é todo número escrito na forma A dividido por B, onde A é o numerador e B o denominador, onde A e B são números inteiros e B é diferente de zero. Então, nessa imagem, nós temos aqui exemplos de frações. Tipos de frações. Fração própria. São frações em que o numerador é menor que o denominador, ou seja, representam um número menor que um inteiro. Exemplo, 5 dividido por 8. Fração imprópria. São frações em que o numerador é maior, ou seja, representa um número maior que o inteiro. Exemplo, 29 dividido por 8. Fração aparente. São frações em que o numerador é múltiplo ao denominador, ou seja, representa um número inteiro escrito em forma de fração. Exemplo, 24 dividido por 8. Fração mista é constituída por uma parte inteira e uma fracionária representada por números mistos. Exemplo, 1/5 corresponde a 11 dividido por 6. Observação. Há outros tipos de frações. São elas: equivalente, irredutível, unitária, egípcia, decimal, composta, contínua, algébrica, etc. Simplificação de frações. Nessa imagem, nós temos frações equivalentes. O 2/4 e 4/8 são frações redutíveis. Eles
São chamados assim porque eles podem ser simplificados. Já meio é uma fração irredutível, não tem como ser simplificada mais. Exemplo, simplificar a fração 36 dividido por 27. Eu fatoro o número 36, coloco aqui no numerador. Eu fatoro o número 27, coloco no denominador. Depois eu corto os valores iguais. Eu corto 3 e 3 no numerador com 3 e 3 no denominador. Isso resulta 2 vezes 2 sobre 3, que é igual a 4 terços. 2. Simplificar a fração 9.702 dividido por 525. Mesma coisa, no numerador eu fatoro o número 9.702 e no denominador eu fatoro o número 525. E depois eu corto os valores que existem tanto no numerador como no denominador, que é o 3 e o 7. Então resulta 2 vezes 3 vezes 7 vezes 11 dividido por 5 vezes 5, que é igual a 462 dividido por 25. Frações mistas. Fração mista ou número misto é o número representado por uma parte inteira e uma parte fracionária. A vantagem da representação de uma fração mista é que nela podemos identificar com facilidade a parte inteira do número. Então, exemplos. 2 e 1 terço corresponde a 3 vezes 2 mais 1 no numerador, dividido por 3, que é igual a 7 terços. 4, 7 oitavos corresponde a 8 vezes 4 mais 7 no numerador, e o 8 conservo aqui no denominador. Então resulta 39 oitavos. 3 2 quintos mais 2 1 quinto. 3 2 quintos é a mesma coisa que 5 vezes 3 mais 2 no numerador, dividido por 5. Mais 2 2 quintos, que corresponde a 5 vezes 2 mais 2 no numerador, dividido por 5. Então isso vai me resultar em 17 dividido por 5 mais 12 dividido por 5, que é igual a 29 dividido por 5. Exercício. Calcule 5 2 terços menos 1 e 1 quarto mais 2 7 dozeavos. Então eu vou ter aqui 5 vezes 3 mais 2, que é igual a 17 dividido por 3, menos 4 vezes 1 mais 1, que resulta em 5 dividido por 4, e mais 12 vezes 2, 24, mais 7, 31 dividido por 12. Isso é igual a 4 vezes 17, menos 3 vezes 5, mais 31, dividido por 12, que é igual a 68 menos 15 mais 31, dividido por 12, que é igual a 84 dividido por 12, que é igual a 7. Curiosidade. O matemático italiano Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci, costumava colocar a parte fracionária de um número misto antes da parte inteira. Dessa forma, em vez de escrever 11 e 5 sextos, ele escrevia 1 terço, meio, 11. A justa posição de frações unitárias em números inteiros implicava a adição. Repare que naquela época a fração 5 sextos era representada pela soma das frações unitárias 1 terço e meio. Transformação de número decimal em fração decimal. Primeiro passo, transforme o número decimal em um número inteiro. Então 0,12 vai se tornar 12. Aqui eu movi a vírgula 2 casas para a direita. 2,008 vai se tornar 2008. A vírgula foi movida 3 vezes para a direita. 1,1 vai se tornar 11. A vírgula foi movida uma vez apenas para a direita. Segundo passo, preencha o denominador com zeros. Embaixo, na fração, o denominador terá que começar com 1 nesses casos.
No mais, basta acrescentar zeros para cada vez que você moveu a vírgula. Então, no primeiro caso, eu movi a vírgula duas casas para a direita. Tá? Então, a fração será 12 dividido, começa por 1 e coloca o zero duas vezes. Ou seja, 12 dividido por 100. No segundo caso, eu movi a vírgula 3 vezes para a direita. Logo, a fração será 2008 dividido por 1, seguido de 3 zeros. E no terceiro caso, eu movi a vírgula apenas uma vez. Então, o resultado será 11 dividido por 1 e mais o número de casas que eu movi, eu coloco 0. Então, 11 dividido por 10. Terceiro passo. Se for possível, simplifique o resultado utilizando o máximo divisor comum entre numerador e denominador. Operações básicas com frações. Soma de frações. Quando são denominadores iguais, some os numeradores e conserve o denominador. Então, 8 dividido por 15 mais 80 dividido por 15, eu conservo o denominador, que é 15, e somo os numeradores, 8 mais 80, que é igual a 88. Denominadores diferentes. Reduz as frações ao mesmo denominador, mínimo múltiplo comum entre eles. Exemplo: 4 dividido por 3 mais 1 dividido por 5, eu calculo o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5, que é 15. 15 dividido por 3 dá 5 vezes 4. Depois, divido 15 por 5, dá 3 vezes 1, então mais 3 vezes 1. Subtração de frações. Denominadores iguais. Subtrai os numeradores e conserve o denominador. Então, 2 terços menos 1 terço possui o mesmo denominador. Então, eu conservo o denominador e no numerador eu faço a operação. 2 menos 1, que é igual a 1. Denominadores diferentes. Reduz as frações ao mesmo denominador, mínimo múltiplo comum entre eles. Então, 2 terços menos 1 quarto, calculo aqui o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4, que é 12. 12 dividido por 3, 4 vezes 2, menos, aí 12 dividido por 4, 3 vezes 1, então menos 3 vezes 1. 4 vezes 2, 8, menos 3 vezes 1, que é 3, então 8 menos 3, e resulta então em 5 dividido por 12. Multiplicação de frações. Multiplique numerador por numerador e denominador por denominador. Então, se eu tenho aqui 2 terços vezes 1 quinto, eu multiplico o numerador 2 vezes 1, que é igual a 2, e multiplico o denominador 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, eu tenho como resultado 2 dividido por 15. Divisão de frações. Multiplique a primeira fração do numerador pelo inverso da segunda fração, do denominador. Então, 3 quintos dividido por 7 dividido 7 terços é igual a 3 quintos vezes o inverso de 7 terços, que é 3 dividido por 7. Então, vai dar aqui no numerador 3 vezes 3 e no denominador 5 vezes 7. Isso resulta 9 dividido por 35. Comparação de frações. Comparar frações significa estabelecer a relação de maior que, menor que ou igual a entre elas. Então aqui, frações com o mesmo denominador. Se duas ou mais frações têm o mesmo denominador, a maior é a que tem o maior numerador. Então eu tenho aqui 3 quintos e aqui eu tenho 2 quintos. Então, 3 quintos e 2 quintos, eles possuem o mesmo denominador. Então, 3 quintos é maior que 2 quintos. Aqui, as frações 2 terços e 2 quintos. Frações com o mesmo numerador, se duas ou mais frações têm o mesmo numerador, a maior é a que tem o menor denominador. Então, elas possuem aqui o mesmo numerador, que no caso é o 2. Então, aqui tem o menor denominador, é que apresenta um resultado maior. Então, no caso aqui, 2 terços é maior que 2 quintos.
Frações com os numeradores e denominadores diferentes, ou apenas frações com os denominadores diferentes. Para que possa ser feita a comparação de frações com numeradores e denominadores diferentes, reduzimos as frações ao mesmo denominador. Então eu tenho aqui 4/5 e 1/3. Eles possuem denominadores diferentes. Então eu calculo o mínimo múltiplo comum entre eles, resulta 15. 15 dividido por 5 é 3, vezes 4, 12. E no outro caso eu divido 15 dividido por 3, dá 5, vezes 1, dá 5. Então 12 dividido por 15 é maior que 5 dividido por 15. Logo, 4 dividido por 5 é maior que 1 dividido por 3. Dízimas periódicas. As dízimas periódicas são números periódicos, ou seja, apresentam um ou mais algarismos que se repetem na mesma ordem, infinitamente. O algarismo que se repete é chamado período. Os números decimais periódicos pertencem ao conjunto dos números racionais, pois podem ser escritos na forma de fração. Quando um número é decimal infinito, mas não apresenta algarismos que se repetem, ou seja, não possui um período, ele não é uma dízima periódica, e sim simplesmente um número irracional. As dízimas periódicas são considerados números racionais, pois é possível representá-las como uma fração. Chamamos de fração geratriz a representação fracionária de uma dízima periódica simples ou composta. Período simples. Há duas formas de se transformar uma dízima periódica simples, em forma decimal, para a forma de fração. Então eu tenho aqui 0,444 e assim por diante, que é igual a 0,4 com uma barra horizontal acima do 4 para indicar que aqui é um período, né? A fração geratriz, eu faço o seguinte, para eu tornar o número 0,444 e assim por diante como um número inteiro, eu tenho que multiplicar por 10x. Então eu vou ter 10x igual a 4,444 e assim por diante. Menos o x, que é o próprio valor aqui, 0,444, 44 e assim por diante. Então eu vou ter aqui 4,444 menos 0,444, que resulta 4. E 10 menos x é 9x. Logo, x é igual a 4 dividido por 9. Outro exemplo, 0,13, 13, 13. E assim por diante. É igual a 0,13 com uma barra horizontal acima do 13 para indicar que é um período, a parte que se repete. Fração geratriz, para eu transformar esse número 0, 13, 13, 13 e assim por diante em um número inteiro, eu tenho que multiplicar duas vezes a vírgula. Então eu coloco aqui 1 seguido de 2 zeros, x igual a 100 vezes 0, 13, 13, 13 é igual a 13,1313 e assim por diante. Menos o x vale 0,13, 13. Então, eu fazendo as contas aqui, eu tenho 100x menos x, 99x. E 13,13, 13, 13 menos 0,13, 13, 13 é igual a 13. Logo, o x é igual a 13 dividido por 99. Método simplificado. No denominador, incluímos um número formado de tantos 9 quanto forem os algarismos do período. Então, nesse primeiro caso, 114 dividido por 999, eu tenho 0,114, 114 e assim por diante, que é igual a 0,114 com uma barra horizontal acima do período. Então, a fração geratriz, ela vai ser o seguinte. Eu coloco um número depois da vírgula no numerador, no caso aqui é o 114, e no denominador eu coloco o número de vezes
o número de algarismos, aliás, né, que constitui o período, que no caso são 3. Então, eu substituo esses 3 algarismos por 9 no denominador. Então, eu vou ter como resultado 114 dividido por 999. Outro exemplo, 1025 dividido por 9.999. Então, nesse caso, eu tenho 0,1025, 1025 e assim por diante. Então, 1025 é o período, é a parte que se repete. Então, eu posso representar por 0,1025 com uma barra horizontal acima do 1025 para indicar o período. Então, a fração geratriz é o número que vem depois da vírgula, que é o 1025, dividido. O 1025 ele tem 4 algarismos, que é o período, né? Então, eu substituo aqui eu coloco aqui no denominador o 9 seguido de 3 noves para dar o número aqui de algarismos do período. Período composto. Quando o período vem após alguns números na parte decimal que não pertencem à dízima, o período é denominado composto. Exemplo, 13 dividido por 36 é igual a 0,36, 158, 158, 158 e assim por diante. Que é igual a 0,36, 158, com uma barra horizontal acima do número 158 para indicar aqui o período. Há 2 formas de se transformar uma dízima periódica composta em forma decimal para a forma de fração. Bom, aqui o que nós vamos ter que fazer? Inicialmente, para eu conseguir aqui um número inteiro repetindo, seguido, né, do período, eu tenho que multiplicar esse número 1,04545, eu tenho que multiplicar por 1000. Aí eu vou ter 1000x igual a 1045,4545 e assim por diante. Aqui eu vou subtrair 10 vezes esse valor. Por que 10 vezes? Porque eu tenho que fazer aparecer a parte decimal, o período. Então aqui eu tenho menos 10x, que é igual a menos 10,4545 e assim por diante. Aí eu percebo que na parte decimal desses 2 membros, eu tenho o número 45, 45 e assim por diante, ou seja, eu tenho um período. Então, ao subtrair, eu vou ter como resultado 1045 menos 10, que é 1035. E do outro lado, 1000x menos 10x, 990x. Então eu tenho que x é 1035 dividido por 990. Eu poderia aqui calcular o máximo divisor comum entre 1035 e 990, que no caso é 45, para simplificar ainda mais a fração. Tá? Então eu divido o numerador e denominador por 45 e aí eu tenho como resultado x igual a 23 dividido por 22. Método simplificado. Regra. No denominador incluímos um número formado de tantos noves quantos forem os algarismos do período, seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. Então a fração geratriz 0,64531, com uma barra acima do 531 para indicar que 531 é o período, é igual a todo o número que vem depois da vírgula, que é 64.531, menos o número que vem depois da vírgula e não pertence ao período, que é 64. Aí eu divido por o período, ele tem 3 algarismos. Então aqui eu coloco 3 vezes o número 9, 9, 9, 9, e seguido
de 2 vezes o zero, que corresponde ao número de algarismos da parte não periódica. Aí eu vou ter como resultado 64.467 dividido por 99.900. Um outro exemplo, 0,4495,782, com a barra acima dos 782 para indicar que aqui é o período. Então eu pego todo o número que vem depois da vírgula e subtraio o número que vem depois da vírgula e não pertence ao período. Então eu vou ter aqui 4.495.782 menos 44,95 dividido por 9.990.000. Isso me resulta 449, ou melhor, 4.491.287 dividido por 9.990.000. Fração geratriz desse número agora, 2,132 com a barra horizontal acima do 32 para indicar o período. Então é a mesma coisa que 2 mais 0,132 com a barra horizontal acima do 32, que é igual a 2 mais. Então eu coloco todo o número que vem depois da vírgula, que no caso é o 132, menos o 1, que é o número que não pertence à dízima periódica, e divido por... Bom, a parte que se repete, o período, ele possui 2 algarismos, então eu coloco aqui 9, 9. E a parte que não se repete possui um algarismo, então ao lado do 9, 9 eu coloco 0. Então eu vou ter 2 mais 132 menos 1 dividido tudo por 990. Aí eu calculo o mínimo múltiplo entre 991, que é 990, multiplicado por 2, dá 1980, mais 990 dividido por 990 igual a 1, vezes 132 menos 1, então mais 131. 1980 mais 131 é 2111. Então tem como resultado 2111 dividido por 990. Se eu quisesse tentar simplificar ainda mais, eu calcularia aqui o máximo divisor comum entre esses dois números. Na próxima aula, que será complementar a essa, estudaremos frações contínuas.